licença. Força aí, Jorge. Volta para lá. Ok. Está me ouvindo, né? Perfeitamente, perfeitamente. Sim, tá ok. Então, bom, vamos oficialmente dar bom dia a todos, né? Pela hora é bom dia em Portugal e Brasil, né? 4 horas de diferença, mas estamos na parte da manhã ainda. Então é um prazer realmente convite do Dr. Arthur, uma pessoa que eu conheci pelas redes. É a vantagem das redes sociais, né? Aproximar as pessoas, coisa que 20, 25 anos atrás, eu lembro ainda que meu pai ainda mandava carta para os amigos, né? Hoje a gente já tem uma tela para compartilhar com toda uma sala. Então a gente tem que se acostumar com esses novos tempos, pouco a pouco. E eu acho que é benefício de todos, seja em quarentena ou não. Eu acho que temos que continuar com essa comunicação mais forte, né? E é um prazer estar com todos vocês. Agradeço o convite e a confiança do Dr. Arthur em me chamar. Nós tivemos grandes conversas ano passado quando estive no Porto, uma cidade que me impressionou muito. Eu não conhecia Portugal e realmente me chamou muito a atenção e já tenho projetos de volta. Não para a Espanha, mas para Portugal, viu? Então, preparem-se que em algum momento vamos caminhar juntos. Isso aqui é bom. Certo. O doutor, ele comentou, a gente conversou sobre um pouquinho, mostrar o caminho francês e até seria interessante falar do meu envolvimento com o caminho francês, como que começou tudo isso. Eu acho que, eu sempre falo que parece como algo que entra no sangue e não sai mais, né? Eu falo que sempre que é uma viagem diferente de todas, vocês têm ele aí do lado, nós ainda temos que atravessar um oceano para poder chegar nele, e vocês vejam as nacionalidades que vão até aí, e não é à toa. Então, realmente, é algo muito forte o caminho, que acho que para todos. Eu já fiz muitas apresentações no Brasil, vários temas que eu apresentei em algumas universidades. Aqui nós temos um congresso muito grande, que é o Encontro Nacional de Peregrinos a cada 2 anos. Já fui convidado também. E nesses encontros eu sempre falo, né, que, por exemplo, eu posso ir para Paris a conhecer, né? Eu não fui a Paris ainda, é o sonho da minha filha, eu vou levar quando ela fizer 15 anos, ela tem 11 anos hoje. E eu falava assim, se você vai para Paris uma vez, você não volta para Paris todos os anos. Aí você vai querer ir para Bruxelas, vai querer ir para Roma, ir para Lisboa, outra capital que não conheça. E dificilmente alguém que vai para o caminho não volta, né? É interessante isso. Vocês devem conhecer gente que já fez aí várias vezes, e claro que a vantagem de morar perto é muito grande, mas aqui, por exemplo, eu fui 4 vezes em 20 anos, e eu conheço pessoas que foram 8, 10 vezes. Então, imaginem vocês que tem algo a mais no caminho, não é simplesmente uma viagem que falem, às vezes, muito introspectiva, praticamente uma autoajuda, às vezes um ano sabático, mas ninguém tira 10 anos sabáticos na vida, né? Então, eu sempre falo que o caminho tem uma força muito grande e dificilmente aquele que é picado por esse mosquito realmente dificilmente sai dele, né? É alguma coisa que realmente pega forte nas pessoas, né? Como vocês veem aqui, atrás eu tenho uma parede que é quase um museu. Eu tenho até espadas e algumas coisas aqui que eu trouxe de Toledo e das minhas viagens que eu fiz. E ainda bem que a família entende isso. A minha mulher também é peregrina, porque realmente aqui o chamado é muito grande. Eu trouxe algumas coisinhas aqui para vocês, para comentar com vocês sobre o caminho, principalmente o francês, que é o que eu conheço mais. Na realidade, quando eu fui por o francês na primeira vez, no ano 2003, era como era isso possível, andar 840 quilômetros, que é o que falam desde Saint-Jean-Pied-de-Port. E realmente, assim, era o sonho nessa época. Eu fiz com aquela preocupação de, será que eu consigo ir no dia seguinte mais 20 quilômetros? Porque a gente pensa que nunca andou 800 quilômetros na vida de uma vez só.
né? Dificilmente a gente anda já 25 quilômetros num dia, 18, 15 que seja. E aqui em São Paulo, que é uma cidade muito grande, para vocês terem uma ideia, até na padaria nós vamos de carro. Então, quando a gente se propõe para isso, realmente assusta, né? Eu fiz o primeiro caminho, foi maravilhoso, adorei, eu achei que a minha missão já estava cumprida. E a minha surpresa foi quando eu cheguei em casa, que a minha esposa ia acompanhando cada parada e ficava olhando no que o Google mostrava naquela época, os trechos, as fotos dos trechos, porque 2003 nem para compartilhar foto nem nada. Ainda a gente não tinha uns meios de comunicação como hoje. Eu lembro que ainda usava cartão telefônico, euros, e acabava em 3 minutos. Imaginem que hoje a gente compra um chip com 20 euros e fala o mês inteiro. Então, mudou muito, né? E quando eu cheguei no Brasil, a minha esposa falou, olha, eu gostei tanto que eu quero ir fazer o caminho. E eu já achava que tinha minha missão cumprida. E aí eu me vejo com uma viagem que a minha mulher quer fazer, a minha esposa. Então, vamos nos preparar para fazer o caminho pela segunda vez. Como no meu modo de ver, naquela época, bom, já que eu vou ver tudo de novo, a mesma coisa, para acompanhar ela, então vou estudar um pouquinho sobre o caminho, para poder, pelo menos enquanto ela curte o caminho, eu vou curtindo um monumento, um desenho de uma porta, de um capitel, uma roseta de uma igreja, alguma coisa. E talvez eu não percebesse que esse foi o grande impulso para o caminho, a minha esposa querer ir para lá. Porque eu comecei a estudar tanto o caminho, e eu posso dizer para vocês que eu não parei até hoje. A minha biblioteca, eu não sou historiador, eu sou tradutor, intérprete de congressos, faço muitas coisas nesse sentido, tanto espanhol para o português como português para o espanhol. Mas são, fazendo as contas, 20 anos de Caminho de Santiago, porque, claro que eu conheci ele no ano 2000, e a partir disso eu tive meu primeiro contato até poder viajar em 2003. Cada vez estudando mais, 2006 nós fomos, e eu sempre falo para quem quer ir para o caminho, que se você quiser ir com sua esposa ou com seu marido, tem que ter um bom relacionamento, porque o caminho ou separa ou junta mais, não tem meio termo. Né? É uma experiência incrível também fazer com a esposa ou a esposa fazer com o marido. Eu vi até casais se separando porque se já não vinha bem, ali aparece tudo. Vocês já devem ter percebido que o caminho é muito intenso nessa parte de sentimentos. Então, foi uma viagem maravilhosa. 2006, falei, bom, agora cumpri meu ciclo, eu vou tomar um rumo na minha vida. E sempre que eu tentava ir para frente fazendo outras coisas, Santiago me puxava, uma universidade me pedia uma palestra, porque você sabia que eu já tinha ido 2 vezes, e isso me fez continuar estudando. E eu diria para vocês que eu estudei mais o Caminho de Santiago que a minha profissão, que é de tradutor-intérprete. Eu acho que eu li mais livros de Santiago do que na universidade, e eu continuo lendo até hoje. Talvez agora tenha havido o chamado mais forte de Portugal, porque eu tenho uma grande ligação com os Cavaleiros Templários. Eu adoro essa parte dos Cavaleiros Templários, todo o trabalho que fizeram em Jerusalém, por exemplo, porque, queira ou não, o que é a Península Ibérica hoje, eu acho que deve muito ao caminho, deve muito aos Templários, porque eu acredito que uma Espanha 100% árabe ia ser muito difícil reconquistar. Eu sempre falo assim que o caminho tem lhe falta um reconhecimento pela Espanha, pelo que ele fez, pela sua história, né? Ele é o grande patrono e tudo, mas realmente eu acho que falta esse reconhecimento de nós não seríamos isso que somos hoje se não fosse o Caminho de Santiago e toda essa força, né? Em 2016 foi quando eu voltei. Vejam que eu fiquei 10 anos fora, mas todos esses 10 anos que eu fiquei fora do Caminho de Santiago, até por problemas econômicos no Brasil, porque o Brasil é um alto e baixo constante. Hoje está muito bem, amanhã está lá embaixo, sobe de novo. Então isso aqui realmente diríamos que é pior que La Bruja, né? A subida que vocês têm aí no caminho de português.
É uma baita subida. Não A me bruxa, repito né? tanto, vai. Aqui, assim, você sobe a bruxa, desce a bruxa, sobe outra bruxa de novo. A economia do Brasil vai nisso. Por isso, fiquei 10 anos fora do Brasil, do caminho, mas fora fisicamente. Porque nós temos uma associação aqui em São Paulo de peregrinos muito forte, para testemunhar realmente, para atender as pessoas. Fazemos palestras preparatórias e assim por diante, para preparar esses peregrinos, dar credenciais, mostrar tudo o que precisa, dinheiro, tipo de calçado, todas as informações básicas, além da parte histórica. Mas foram 10 anos dedicados dessa forma. Todo sábado eu vou lá, presto trabalhos voluntários, ajudo os peregrinos que estão indo. 2016 voltei porque tinha tanta informação para poder ver, eu ia anotando tudo aquilo de simbologias, de locais templários que vocês vão ver daqui a pouco, algumas coisinhas. E 2016, para mim, foi muito enriquecedor, porque foi uma constatação de todos esses estudos, de livros espanhóis, assim por diante, que eu tive acesso. Mas o grande chamado, acho que foi em 2018, que eu estava no Encontro Nacional de Peregrinos aqui, fazendo uma palestra, e o pessoal me cobrava muito um livro. O doutor Arthur sabe, o pessoal estava me cobrando de escrever um livro, até pelo que eu já sei da história do Caminho de Santiago, e ali, nesse encontro nacional, eu resolvi fazer um livro sobre o Caminho de Santiago. Era para ser lançado esse mês, mas por causa da pandemia, a gente resolveu deixar para o segundo semestre, né? Não é hora da gente lançar nada ainda, assim, nesse sentido. Temos praticamente. Mas quando eu comecei a escrever o livro, eu vi que faltava uma parte da história que eu não conhecia, que era o caminho aragonês. Porque quando a gente compara, e todas as vezes, 3 vezes que eu fiz o caminho de Santiago, eu comecei de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é o caminho que vai por Navarra. Eu sabia da existência do aragonês, mas todos falavam, é um caminho que já não se vai mais. Quando vocês olharem os números da oficina do peregrino, que ela agora está um pouco desatualizada com essa confusão toda no mundo, mas mês a mês ela vai soltando um relatório de quantos alemães, quantos italianos e quantas pessoas durante o ano todo. A gente, nesse ponto, vê que o caminho cresce muito. Para vocês terem uma ideia, quando o primeiro caminho que eu fui tinha 170 mil pessoas indo para Santiago, hoje são 347, parece que foi que bateu o ano passado, né? Então, assim, quando eu estava escrevendo o livro, eu falei assim, mas como é que eu vou escrever um livro sem falar do caminho aragonês, que começou praticamente quase 400 anos antes do que o Navarro? Quando a gente olha o caminho aragonês, a gente vê ali, foi um medo para poder chegar até lá, porque foi um caminho que um rei fez para testemunhar que o túmulo, que Santiago estava enterrado ali, mandou fazer a primeira igreja. Mas temos que ver que o grande leva de peregrinos veio pela França e não iam por São Jean de Pied-de-Port, mas vinham por São Porte. E por que São Porte? É porque a subida dos Pirineus é mais amena do que por São Jean de Pied-de-Port. Para quem São Jean de Pied-de-Port, para vocês terem ido, são de 9 a 10 horas de travessia de São Jean de Pied-de-Port até Roncesvalles, e 7 horas e meia a 8 são só de subida. Então, vocês imaginem que é um esforço muito grande, né? E, na realidade, por São Porte, inclusive para quem vai por Lourdes, por aquela parte, por aquela parte, a subida é bem mais amena, é mais longa em termos de quilômetros, eu diria que deve ter uns 90 quilômetros a mais para poder chegar em Puente la Reina, que é onde os dois caminhos se juntam, tanto o aragonês como o que vai por Navarra. E isso ficou claro quando eu fiz o aragonês o ano passado. Eu conversei com vários padres na igreja, e nas igrejas que eu passava, e nessas conversas a gente comentava, né, que justamente por ali passavam muitas calçadas
romanas. E o peregrino, quando ele ia para Santiago, ele ia aproveitando os caminhos que tinha. E não abriam cidades entre localidades, e muitas delas eram calçadas romanas que tinham se mantido. Para quem faz o caminho francês, passa por 2 calçadas romanas, mas pelo caminho de Santiago, por Aragão, vocês vão passar por várias romanas. Eles usavam aquilo que era mais fácil, já estava pronto, e nós sabemos que os romanos foram muito bons em termos de urbanização e construção de estradas. Então, isso realmente ajudou muito. Aqui, primeiro, esse início do Caminho de Santiago, 2 coisas que chamam a atenção aqui. Muitas vezes as pessoas não conhecem. Claro que do aragonês, pouca gente conhece, porque o número de peregrinos que vai cada vez é mais baixo. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foram 480 pessoas que saíram de São Porte e de Saint-Jean-Pied-de-Port aproximadamente 5.000. Então, são números muito diferentes, seja tão frequentado, então isso limita albergues, restaurantes, cafeterias, porque poucas pessoas vão abrir um negócio onde passam 400 pessoas por ano, né? Mas o caminho realmente de São Porte, que eu vi, ele tem uma história muito rica, até chegar em Puente la Reina, do que de Saint-Jean-Pied-de-Port a Puente la Reina. Logicamente que ali temos 400 anos de investimentos da igreja. A foto, acredito que todos estejam compartilhar. Eu vou pedir para o Dr. Arthur me avisar aí, as fotos estiverem chegando. Mas essa igreja é a Jaca, né? Seria a primeira grande cidade do caminho aragonês. E essa cidade se tornou muito importante porque o rei de Aragão, na realidade, ele conseguiu uma jurisdição importante na época, e conseguiu uma verba para construir uma catedral, realmente que para a época, e essa catedral eu vou falar para vocês que ela é de 1077, então vocês veem que essa catedral de 1077, enquanto que se nós formos estudar o mosteiro de Roncesvalles, ele é de 1221. Entre essa igreja e a catedral de Roncesvalles, a catedral gótica de Roncesvalles, junto com o seu mosteiro, levam 150 anos de diferença. Essa catedral foi muito imitada em sua construção dentro do Caminho de Santiago. Eu poderia comentar com vocês que Jaca se tornou um grande centro de arquitetos, e todos aqueles que iam para o Caminho de Santiago, eles partiam da escola de Jaca. Tanto que foi criado o que eles chamam de estilo jaquês, que vocês devem encontrar em algumas igrejas também no Caminho português, que é aquele que a fita, se fosse um tabuleiro de xadrez. Esse estilo foi criado em Jaca e foi levado para praticamente todo o Caminho de Santiago, né? E eu diria para vocês mais na parte que nós temos ali, que tem contato com Galícia, né? Tanto o caminho francês, o português, alguns mosteiros do primitivo. Sempre que vocês observarem que tem aquela fita enxadrezada, aquilo remete a Jaca, que é essa catedral. E é interessante porque, claro que já tínhamos a igreja em Santiago, não como conhecemos hoje, uma catedral, mas já era uma igreja importante, não nesse formato barroco que encontramos ele hoje, mas a Catedral de Jaca, por exemplo, ela se tornou um símbolo importante da peregrinação, e ela tem uma referência muito interessante, que até o Dr. Arthur falou, pô, mas eu estive em Jaca e eu não me lembro dessa coluna que eu vou mostrar para vocês. Essa coluna, ela parece que morderam ela uma parte ali na parte central. Bom, essa coluna, antes de comentar um pouco desse buraco que temos nela,
na sua base, você vê que elas têm como se fossem umas bolas na base da coluna. Isso que eu comentava com vocês são as grandes referências arquitetônicas que Jaca entregou para o Caminho de Santiago. Sempre que vocês observarem uma igreja que tem quadriculado xadrez e essas bolas na base das colunas, é porque os arquitetos deixavam a sua marca nessa igreja que você visita, como que, olha, eu me formei na escola jaquesa, né? Então, essas bolas ali parecem apenas decorativas, mas na realidade são uma marca dos arquitetos da cidade. Vocês vão encontrar isso em muitos lugares. A partir do momento que você sabe essa referência, você começa a encontrar essas bolas por vários lugares. E era assim, como que uma homenagem à escola onde ele tinha se formado, né? Era a sua marca. Essa coluna que vocês veem aí, que está um tanto desgastada, isso na realidade remete também a uma coisa que acontecia, um ritual que acontecia também na igreja de Santiago de Compostela, que era colocar a mão no Pórtico da Glória. Quando a gente chegava no Pórtico da Glória, hoje isso está proibido, vocês encontram umas fitas protegendo o Pórtico da Glória. Inclusive, ele hoje é para visitação e tem que pagar até ingresso, né? Porque ele faz parte do Museu da Catedral. Antigamente, não. Quando eu fui em 2003 e 2006 já não podia. 2006 já não podia. Mas em 2003, eu cheguei a colocar a mão, a gente chegava e colocava a mão na coluna, e eu me lembro que quando eu estava chegando em Santiago, eu falava assim, mas como é que eu vou saber onde eu vou colocar a mão na coluna quando eu chegar em Santiago, né? Era a minha grande dúvida. Quando eu cheguei na frente do Pórtico da Glória, a gente via aquela marca da mão assim, afundada uns quase 4 centímetros, por isso que se proibiu de colocar a mão. E esse ritual de colocar a mão como a jaca, pedindo toda uma proteção para poder chegar a Santiago. Então, vocês veem que essa coluna ela está desgastada pela passagem da mão dos peregrinos que passavam por essa cidade ao longo do tempo. Esse desgaste ele é natural. Ele foi feito pela acidez das mãos, né? Porque eles chegavam, esfregavam a mão pedindo uma bênção para Santiago para poder chegar até o final da viagem. Quando vocês tiverem possibilidade de visitar Jaca, a catedral ela funciona como igreja, mas a parte onde era o claustro e o mosteiro virou um museu catedralício, é um museu muito bonito. Tem muitas coisas ali, inclusive de San Juan de la Peña, que é onde ficou o Santo Graal por 200 anos. Mas essa coluna chama atenção. E é interessante porque poucas pessoas percebem esse detalhe, a importância dessa coluna e o porquê da história dessa coluna, mas a gente lendo, a gente vai descobrindo um pouquinho essas coisas, né? Inclusive, quando eu estava em Jaca, eu conheci a atual presidente a ex-presidente do Caminho Aragonês, e ela me perguntava como é que eu sabia isso, porque muitas pessoas vêm a Jaca e não sabem da coluna. Mas, para vocês terem ideia, isso aqui descobri há muito tempo num livro do Juan García Atienza, o grande historiador espanhol que escreveu grandes obras sobre o Caminho de Santiago. Muito bom. Exato, esse livro. Já faleceu. Exatamente. Tem 2 grandes livros dele que eu gosto muito. Um é As Lendas do Caminho e outro que se chama A Rota Sagrada. São 2 grandes livros dele. E na Rota Sagrada que tinha esse detalhe importante aqui. E, claro, tem toda uma referência com a igreja de Santiago. Porque vocês veem aqui, quando chega na primeira grande também essa parte histórica, né? Vocês veem que o caminho aragonês, hoje nós falamos em 480 pessoas ao ano, mas muitas pessoas fizeram o caminho aragonês em época medieval e Idade Média para que a coluna ficasse desse jeito.
né? Porque é muito desgaste realmente, né? E quando a gente passa a mão nela, ela não tem uma porosidade, ela é lisa, ela é totalmente lisa. Ela adquiriu uma característica muito interessante também. Então, assim, quando vocês forem, façam ritual, né? Não custa nada, e está ali, podemos fazer. Esse aqui nós podemos fazer, em Santiago já não se pode mais, né? Na Ó Catedral de Jorge, Santiago eu não se por pode acaso mais. lembro-me, Sim, por exemplo, que a cor da pedra faz lembrar também o Santo dos Croques no Pórtico da Glória, não é? sim, Quando uma pessoa dá sim. uma E é cabeçada a ao cor da mestre pedra, Mateu, não é? exato. Para passar a inteligência do arquiteto que fez o Pórtico da Glória para a nossa cabeça, e a cor é exatamente a mesma. Claro que hoje em Sim, dia, como tu dizes muito bem, já não se pode fazer nem pôr a mão, na coluna, não é? Junto ao mainel, nem as cabeçadas ao arquiteto. É uma pena, mas é importante para defender o exato. património, não é? Muito bem. Sim, sim, sim. Olha, eu nesse ponto eu sou um pouco tradicional, digamos. Eu acredito que eu entendo que o desgaste é muito grande. Eu entendo que a gente precisa preservar o patrimônio, sem dúvida. Mas eu sou um pouco, digamos assim, crítico em relação a essa proibição para peregrino. Eu acredito que, assim, a meu modo de ver, assim, o caminho, Santiago de Compostela não seria nada se não tivesse um caminho, Claro, porque e a Santiago é o simbologia, caminho. obviamente. Claro. Exato, exato. Uma vez um historiador na Espanha, ele falou para mim, se a gente tiver só a catedral, o caminho não é a mesma coisa. O caminho é você vir, passar por todo esse processo, esse desenvolvimento pessoal para chegar no destino que nós sabemos que é toda uma simbologia da vida, né? É um paralelo muito grande. Mas eu acredito assim que ele deve ser limitado, o acesso a colocar a mão, por exemplo, no Pórtico da Glória. Eu sou a favor de que se limite, mas eu acho que deveria ser limitado às pessoas com credencial. Se a pessoa fez o caminho de Santiago, ela tem que chegar na catedral e fazer essa passagem, digamos, Claro. pelos Essa pontos transcendência, tradicionais. não é? Essa Ah, transcendência, não é? Não é? agora, Que milhares e claro, milhares fizeram. exato. Vejam vocês que em Santiago, hoje, a Catedral de Santiago é visitada, não digo hoje, mas assim, normalmente, numa vida normal, né? Nós estamos passando por um momento atípico, mas eu imagino que pelo menos 30, 40 ônibus de excursão por dia chegam a Santiago para conhecer a catedral. E eu acredito que não há necessidade dessas pessoas colocarem a mão num Pórtico da Glória, por exemplo. Não, não há uma representação, não há um porquê colocar a mão ali. Agora, uma pessoa que veio peregrinando, que veio fazendo todo o seu processo, poderia ali, e eu acho que não seria tão danoso, digamos assim, para a coluna, né? Mas é claro, com a quantidade de pessoas que chegam e liberando a todos para colocar a mão, não tem como. Uma hora o pórtico ia furar, ia chegar do outro lado, né? Então, teve que limitar, claro. Espero que não limite em outras partes, como dar abraço ao apóstolo, né? Também, né? Mas, realmente, eu gostaria que tivesse essa brecha para os peregrinos. Você fez o caminho, vai aqui, mostra a credencial, mostra a tua Compostela e pode abraçar. Pode abraçar, digamos, pode colocar a mão na coluna. Mas hoje não é permitido. Mas eu acho que essa coluna de jaca está mais desgastada que a de Santiago. Talvez pelo tipo de pedra. Talvez seja por isso. Mas o desgaste dessa aqui é impressionante. Esse é o início do caminho aragonês. É um caminho que leva de 4 a 5 dias, uns 4 dias a mais do que o trecho por Saint-Jean-Pied-de-Port. Mas, logicamente, o trecho de Saint-Jean-Pied-de-Port para Roncesvalles e até chegar em Puente la Reina, a parte se tornou importante graças aos reis que vieram na sequência ali pelo ano 1100, e é onde nós chegamos, por exemplo,
aqui a sala capitular de Roncesvalles, fazer essa foto para vocês, onde está a sala capitular onde está enterrado o rei Sancho o Forte, né? Uma vez eu perguntei por que era chamado o Forte, e dizem que não era por ser forte realmente, uma pessoa, digamos assim, de muita força, mas é porque ele era muito grande. Ele ultrapassava os 2 metros de altura, o que para a época não era um normal, né? Vocês sabem que o ser humano, com o passar do tempo, foi aumentando de altura, né? Isso me ficou muito claro, por exemplo, quando eu estive agora no último ano em Segovia. Eu visitei o Alcázar de Segovia e eu vi o tamanho das armaduras adultas, que as armaduras adultas, pouco mais da altura da minha filha com 11 anos, né? E era uma armadura de uma pessoa adulta, né? Uma armadura, eu fiquei do lado de uma armadura, ela chegava aqui mais ou menos, e estava lá que era uma armadura de uma pessoa adulta, não eram pessoas altas. E uma pessoa de 2 metros de altura realmente chamava muito a atenção na época. Essa sala capitular é onde ele está enterrado. Na realidade, o rei Sancho, o antecessor dele, ele construiu um mosteiro, mas foi o rei Sancho o Forte que ampliou e fez realmente toda essa obra gigantesca que nós vemos em Roncesvalles. Eu estava olhando ontem um pouco sobre Roncesvalles, moram 21 pessoas hoje, mas não tem praticamente nada em Roncesvalles, a não ser o mosteiro e 2 hotéis, né? E o albergue, claro, e 2 hotéis com restaurantes. E essa sala é muito interessante, porque tem essa janela muito famosa, com os vitrais que representam a Batalha de Navas de Tolosa. Foi uma grande batalha que ele venceu contra os árabes. Ele, junto com Dom Pedro, que era um dos reis também de Aragão, 3 reis se juntaram para poder vencer. Afonso II, exato. O Pedro de Aragão também. E nessa batalha é interessante porque dizem que, claro, Navas de Tolosa ela estava como que trancada, então todos os seus habitantes da cidade eles tinham sido escravizados pelos mouros, pelos árabes. E, claro, esse rei, quando ele ganhou essa batalha de Navas de Tolosa, ele resolveu, como símbolo, levar as correntes que fechavam os portões da cidade, que vocês vão ver a seguir aqui. Essas correntes que prendiam as portas das cidades, que acorrentavam a cidade, né, com o domínio árabe, é o que nós temos hoje na bandeira da Navarra. Quando você olha a bandeira da Navarra, ela toda vermelha, com essas correntes entrelaçadas que representam a vitória desse rei Sancho, né? Sancho o Forte. É interessante a história dos reis espanhóis, né? Os reis católicos. Apenas fazendo um comparativo com o anterior que nós tivemos antes do rei Sancho, o Forte, nós tivemos o Sancho o Sábio, né? Que era muito dado a escrever cantigas. Ele escreveu muitas cantigas para Santa Maria, que era a Virgem de Vilarcázar de Sirga, ali em Castilha e León. E eu fico imaginando, porque o rei o Sábio, o Afonso Sábio... Afonso X Sábio. O Sábio, ele também... Maria. Exato. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu deixo aqui também isso como uma semente para todos pensarem, o rei Afonso o Sábio, ele era uma pessoa muito culta e ele se voltou totalmente à astrologia. Ele, até hoje, na astrologia, ele é estudado, ele tem vários tratados e livros. Se vocês entrarem no Google Imagens, coloquem Afonso Astrólogo. Não Afonso o Sábio, porque é o mesmo, só que ele tinha 2 apelidos. E eu fico imaginando, naquela época, um rei católico especializado em astrologia, né? Eu acredito que ele não devia ser muito bem visto, né? Porque realmente, claro, a astrologia sempre foi considerada uma parte, né, uma ciência que a igreja não considerava muito, apesar que no Caminho de Santiago ela tem uma força muito grande,
Nós vamos ver isso nos Templários também, mas aqui nós temos, apenas para fechar essa parte aqui, quando vocês puderem ir para Roncesvalles, eu peço que vocês visitem essa sala capitular, é muito interessante. Vocês vão conhecer o claustro também de Roncesvalles. Eu digo assim, visitem, porque vejam que eu demorei 3 caminhos para saber que essa sala capitular existia. Nos primeiros caminhos eu ia na igreja, da igreja saía correndo da missa, porque a missa é muito emocionante em Santiago, na igreja de Santiago, ali em Roncesvalles. É a primeira grande missa que a gente vê dentro do Caminho de Santiago, né? Tem Saint Jean Pied de Port, mas eu acho que a missa de Roncesvalles é a que realmente toca mais forte, né? A Santa Maria ali, uma imagem gótica do século XIV que nós temos ali dentro. A igreja é muito bonita. Mas, assim, eu demorei 3 caminhos para saber que, por uma pergunta ou não sabe da existência, não tem nenhuma placa dizendo ali, olha, visite a sala capitular. Às vezes a gente tem que correr um pouquinho atrás da informação. É muito interessante conhecer essa parte do Caminho de Santiago ali, dentro das suas paredes, dentro de Roncesvalles. Não somente a igreja, mas também a parte da sala capitular. Vocês vão ver o claustro e tem uma parte muito bonita do caminho ali. Como eu falava para vocês, nós temos essa parte dos templários no Caminho de Santiago. Talvez a ordem que mais está envolvida em mistérios, né? Porque, na realidade, não temos nada escrito sobre eles. Era uma ordem, como diríamos, não diria secreta, mas discreta, né? Então, tudo aquilo que tinham como e é o jogo da pata de oca, 64 casas, que é o jogo da oca, né? Esse jogo da oca é um jogo de tabuleiro. Na realidade, já os templários utilizavam esse jogo, e cada uma das casas desse tabuleiro indicava alguma coisa dentro do Caminho de Santiago. Então, assim, olha, casa 3. Então, parece um simples jogo, mas, na realidade, esse jogo de tabuleiro, ele era como se passava todas as informações para um novo templário sobre o Caminho de Santiago e onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer em determinado lugar, para vocês verem. Quando vocês olharem o jogo da oca, vocês vão ver que tem várias referências de igreja, labirinto, água. Então, há várias referências interessantes. O jogo da oca merece um estudo à parte, né? Os Cavaleiros Templários, sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande cuidador do Caminho de Santiago, né? Eles já faziam um papel em Jerusalém, mas eu acho que muito mais importante aqui o trabalho que eles realizaram dentro do caminho, porque eles tiveram até uma função econômica muito importante. O Caminho de Santiago... Foram os primeiros bancários do mundo. Exatamente. As cartas de crédito, eles praticamente, como eu sempre falo, que eles foram o primeiro caixa eletrônico do mundo, né? Quando não existia eletrônica ainda. Porque quando você precisasse de dinheiro, você tinha feito um depósito na França, na Itália, da onde saísse, fazia um depósito com eles, você conseguia essa carta de crédito, e à medida que um templário passava a cavalo, mostrava essa carta e falava, olha, preciso 3 moedas, preciso 2 moedas, e ele ia descontando da sua conta esse valor. Esse papel foi muito importante, a parte de proteção também, mas a gente vê que já era uma época que o árabe tinha dominado até onde ele tinha podido dominar, e ele não se preocupou em dominar 100%, porque teve uma resistência ali entre o País Basco também. Os bascos são bons de briga, né? Nesse ponto. E os templários, eles, assim, mais que proteger a segurança contra os moros, eles protegiam o peregrino de, às vezes, um pequeno assalto,
A gente não vê isso como um assalto ou como um roubo feito por árabes. Eram pessoas mal intencionadas que se escondiam nos bosques para poder roubar uma moeda ou outra de um peregrino. Então, eles davam essa segurança e eles, claro, que eles têm algumas construções importantes dentro do Caminho de Santiago, eles se preocuparam muito com isso. E uma das grandes construções, e no meu modo de ver, essa aqui é a mais importante que eles fizeram no Caminho de Santiago, essa eremita, essa de Santa Maria de Eunate, né? É uma igreja octogonal, e é interessante, falando de octogonal, porque quando a gente vê historiadores, eu li muito, como comentei, a Tienza e esses historiadores espanhóis. É interessante porque quando a gente olha para uma igreja, no caso templária, a gente consegue reconhecer que a igreja é templária. Mas a maioria dos livros ela não finca o pé de que a igreja é templária. Olha, tem características templárias, pode ter sido, né? Eu vou mais além. Eu acho que assim tem coisas que não deixam dúvidas. Tem toda uma característica. No Caminho de Santiago nós vamos encontrar duas igrejas octogonais apenas. A primeira é esta, que é de Eunate, e temos outra a exatos 50 quilômetros de Eunate, que é a igreja de Torres del Rio. A diferença entre as duas, porque quando olhamos as duas elas são muito parecidas, é que essa, como vocês podem ver, ela tem um pequeno muro externo. Esse muro, cuidado, esse muro é novo. Ele não é medieval. Essa igreja aqui, de Eunate, ela é de 1170 aproximadamente. Tá? Mas vocês veem que tem um pequeno muro que ele foi feito para preservar a própria igreja, mas esse muro não existia. O que existia realmente é esse muro com arcos, que na realidade é o claustro dessa igreja. Tá? Isso nós não vamos encontrar em Torres del Rio, por exemplo. A outra também muito que foram encontrados músculos em sua. É possível que tenha acontecido e funcionaria como para homenagear o cavaleiro, que é um deus da natureza, era como um bode com chifres que depois foi associado ao demônio. E vocês vejam que a partir da autorização desse elemento dentro de uma igreja, na igreja templária, por exemplo, foi o que levou os templários, um dos motivos que levou à sua condenação, né? Então, aqui vocês vão encontrar, além de toda uma simbologia muito forte, tanto dentro quanto fora, do lado de fora, o grande representante deles, que eles, não é que eles venerassem, mas eles tinham esse, digamos, esse respeito pela natureza, pelo Deus da natureza. Então, aqui nós encontramos uma coluna, onde temos como se fosse um templário, e uma vez eu vi um guia turístico ali, que ele falou para as pessoas que estavam com ele, olha, tá vendo esse cara barbudo aqui? Esse é um templário que era muito famoso, então por isso que colocaram ele aqui. Não sei se a pessoa ou não estava avisada ou não queria falar realmente, mas há relatos, né, de historiadores que contam que eram feitos rituais em volta do claustro, e talvez por isso o nome, porque Eunate em euskera, que é o idioma do País Basco, ele quer dizer 100 voltas, né? Então, dizem que se um templário desse 100 voltas ao redor dessa igreja, pelo claustro, essas figuras ele começava como que a entrar em transe, e essas figuras começavam a se mexer, e aí ele conseguia ver esse famoso templário barbudo, como diz o guia, dando volta, né? Ele se virando para poder se transformar nesse Deus da natureza. Nas três igrejas que eu conheci em três igrejas que eu conheci de templários, seja em Olcós, que é uma cidade que fica a 10 quilômetros daqui pelo caminho aragonês,
Eunate e Torres del Rio, as três têm esse deus da natureza. As duas primeiras, Oukos e Eunate, tinham esse deus do lado de fora. E é interessante que Torres del Rio tem um de cada lado no altar, como que fazendo a sua guarda, como custodiando ali, fazendo a guarda do altar. Mas vocês veem que são elementos... Sim, sim. Tens que vir cá a Portugal novamente para Sim. visitares uma torre ortogonal, que é a Torre de Dornes, em Ferreira do Zezer, e obviamente a charola templária do mosteiro do convento de Tomar. Sim. É? Como tu sabes, era a sede dos templários em Portugal. Não é? Uma das grandes figuras templárias que ajudou à criação do reino de Portugal foi Dom Godinho Pais, que era amigo do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. E eu estou curioso, porque eu não conheço tantos templários como tu, estou curioso por saber se encontra esse tal barbudo lá no convento de Tomar. Tenho que admitir que despertaste-me a curiosidade para ver se efetivamente encontro também esse Deus da natureza no convento de Tomar. É possível, é muito provável realmente, né? Essa igreja chama atenção, tem alguns aspectos interessantes dessa igreja, eu vou comentar apenas alguns deles, mas primeiro que ela fica a quase 4 quilômetros de Puente la Reina e não tem nada em volta. Quando nós estamos pelo caminho aragonês, estamos quase chegando em Puente la Reina, chegamos a Eunate, faltam 4 quilômetros e só tem a igreja no meio do nada. Uma coisa que chama atenção, porque Puente la Reina, ele foi um centro templário muito importante. Para vocês terem uma ideia, na rua principal de Puente la Reina, na Calle Maior, nós encontramos a igreja do Crucifixo, onde temos outro dos grandes símbolos templários, uma igreja muito linda templária, que nós temos o Cristo crucificado na pata de oca, que seria a pata do ganso. Então, quando você chega na igreja, o Cristo ele não está, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, com os braços abertos, mas ele está com os braços em Y. Né? E isso era realmente uma marca dos templários. E aí você me pergunta, mas por que eles representavam o Cristo na pata de oca, que seria como um tridente, sem esse aqui, né? Um Y. E aí o que eu posso lhe dizer é o seguinte, que os templários eles não achavam certo venerar a cruz que tinha sido objeto da crucificação. Então eles inventaram um segundo símbolo, né? É como dizer assim, eu não vou homenagear um bandido homenageando um revólver, digamos. Seria mais ou menos esse o pensamento templário. Eu não vou venerar a cruz, porque ali ele foi crucificado, então eu vou colocar ele no Y, que é a marca deles, realmente, a pata de oca, a pata do ganso, e eles fizeram essa separação. Puente la Reina está muito próximo. Então, assim, a princípio, para que fazer uma igreja no meio do nada e não em Puente la Reina, se eles já tinham ali e realmente levantaram uma igreja bem maior que essa, quase uma catedral? Na realidade, assim, eles procuravam, pelo que nós vemos, assim, locais de muita energia. Eles procuravam realmente onde houvesse energia. As igrejas templárias têm uma relação muito forte com rios subterrâneos. Então, onde tem água, se uma igreja é templária, procure água que ela vai passar embaixo. E provavelmente no seu centro. Na parte central da igreja, ali é o ponto central de energia telúrica, digamos assim. Essa igreja é muito interessante. Telúrica, exatamente. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu acabei fazendo alguns estudos na hidrologia da Navarra para entender melhor essa parte, e descobri alguns estudos sobre Eunate. Embaixo de Eunate, em 50 metros de profundidade, existem 18 rios subterrâneos, passando em várias direções, em diferentes níveis. Pequenas veias de água, mas que isso proporcionaria muita energia telúrica para a igreja. Quando nós olhamos, eu não trouxe aqui uma foto dos muros, mas
se vocês procurarem uma foto de Eunate vista de cima, vocês vão ver que os muros não combinam com as 8 faces das paredes da igreja. A igreja é um octógono perfeito. Os seus muros são totalmente irregulares. É um muro octogonal que circula a igreja. Eu falo desses arcos, ok? Onde temos o claustro. Nós temos ali essas paredes com os arcos, num total de 33, que é um número bíblico, né? Nós temos aí a idade de Cristo, é a quantidade de arcos que nós temos em volta. Mas essa quantidade de arcos, claro, todos decorados e tudo, ele tem toda uma representação muito especial. Nós temos muros, por exemplo, de 2 metros, assim, de comprimento, e o outro do lado tem 7. E o outro do outro lado tem 4 metros. Não é um octogonal perfeito em volta. E isso se deve ao fato de que eles fizeram os muros, né, estudando as principais veias de água que passavam embaixo. Então, na realidade, quando a gente olha Eunate de cima, se vocês olharem no Google, vão encontrar muitas fotos dessa igreja de Eunate, vista de cima, fotos de drone, vocês vão perceber que ela é totalmente desigual, mas é porque uma veia ia para lá, outra para cá, e com isso eles fizeram os muros. Ou seja, foi um estudo hidrológico justamente para poder chegar à construção desse claustro. E nós temos a próxima foto aqui, que esse daqui é o teto de Eunate visto de dentro da igreja. Ou seja, seriam as veias, né, as vigas, né, que sustentam toda essa abóbada da igreja. Vocês percebam que as veias que nós temos aqui são totalmente irregulares, né? Não é oito perfeitos alinhados. Percebam aqui, por exemplo, começando da parte de cima, indo para a direita, que o primeiro ele deve ter aí um pouco mais de 20, quase 30 graus. O segundo tem um ângulo de uns 60 graus, praticamente. Depois, quando a gente vai chegando aqui embaixo, nós temos um ângulo aí também de um pouco mais de 30, mas vocês percebam que ele é totalmente desigual. Eu até brinco, às vezes, que eu falo assim, que o engenheiro que fez isso, ele era muito ruim de contas, né? Porque olha como é que ele fez isso, totalmente desproporcional. Na realidade, tudo isso que vocês veem ali são marcações de rios que passam embaixo também. Então, vocês vejam que o ponto central de Eunate, onde se juntam todas essas linhas do teto, elas demonstram que ali é o ponto de maior energia da igreja. Isso era muito comum, esses estudos dentro da arquitetura templária. Primeiro se fazia um estudo, passa água embaixo, passa. Vamos determinar se é energeticamente forte. Então podemos construir. Eles viam o ponto mais forte desse local, nesse caso aqui, e ali era feito o centro da igreja. Isso não acontece só aqui, isso acontece também nas demais igrejas templárias. Tá? Outra coisa também interessante sobre as construções é que vocês vão perceber, por exemplo, que o altar ele sempre está no leste e a entrada da igreja está no oeste, para que ele possa pegar a maior concentração de energia solar possível. Isso eu li uma vez e o ano passado eu levei uma bússola. Eu comprei uma bússola e toda vez que entrava numa catedral ficava vendo, e realmente todas as igrejas do Caminho de Santiago que eu pude entrar, no Caminho Francês, eu fiz essa comparação e não havia nenhuma que não desce com o altar para o leste. Todas elas. Elas sempre estão direcionadas com o altar para o leste e vão para o oeste. Inclusive a Catedral de Santiago. Tá? Muito bem. Eunate, Torres del Rio, eu sempre falo que parece o yin e yang do Caminho de Santiago. Elas têm uma relação muito forte. 50 quilômetros distanciam uma da outra. Se diz
que essa igreja de Onati, ela é para fins funerários, e provavelmente Torres del Rio, que fica a 50 quilômetros daqui, que é outra igreja octogonal, ela seria para fins de iniciação. Sempre que um templário ia ser iniciado na ordem, nessa região, ele era iniciado em Torres del Rio. E você vê que ele tem alguma característica nesse sentido, realmente, como uma torre especial, com alguns compartimentos dentro, como salas especiais, que serviriam como salas de iniciação. Já Onati já não tem salas de iniciação. Tem uma torre, que leva até o sino, até o campanário e nada mais. Para quem não conhece a igreja de Onati, não esperem uma igreja muito grande, assim como Torres del Rio. Ela deve ter ali de raio uns 5 metros, no máximo. 5 metros de raio. Não é uma igreja muito grande. Tá? Octogonal, mas assim, é uma igreja muito interessante de visitar. E eu diria para vocês assim que ninguém se sente indiferente quando chega ao Onati. Sempre as pessoas têm uma experiência única e muito pessoal. Tá? É muito interessante. Coloquem no roteiro de vocês quando vocês possam ir. Vocês veem que no teto ele tem algumas aberturas. Né? Essas aberturas existiam. Hoje temos vidros ali protegendo essas aberturas. Na época, logicamente, como vocês sabem, eram colocados mármores brancos para que fosse feita a passagem da luz. O objetivo disso aqui, dessas aberturas, não era unicamente a entrada da luz para iluminar internamente a igreja, mas ela também tinha alguns efeitos óticos em épocas de solstício e equinócio. Isso era uma coisa muito comum nas arquiteturas também do Caminho de Santiago, que ela fosse direcionada para algum efeito. Posso mostrar, falar para vocês de San Juan de Ortega, por exemplo, que tanto no equinócio de outono como da primavera, a luz entra por uma janela e ela ilumina o capitel da Anunciação, onde temos toda ali a Anunciação de Cristo. Os meus alunos fizeram comigo conheceram também a igreja de Santa Marta de Tera, no caminho na Via da Prata, ou, digamos assim, o tramo de Puebla de Sanabria, caminho de Sanabrés, em que também tem lá uma capela, com a exceção de Santa Ana, onde eu chamo-lhe a luz equinocial, onde 2 vezes por ano a luz entra, tanto é que depois há várias catedrais. Por exemplo, em Paris existe uma igreja que até aparece no livro do Dan Brown, onde aparece uma espécie de um relógio anual, onde a luz do equinócio entra, do equinócio, do solstício, e vai-se marcando vai lá, no chão e nas paredes da igreja, para que as pessoas soubessem quando era a mudança das estações. Não é? Exato, a igreja de Saint-Sulpice, a igreja de Saint-Sulpice em Paris. A igreja de Saint-Sulpice. Sim. Era muito explorado esse fenômeno. Era bastante explorado realmente. No Caminho de Santiago, por exemplo, uma coisa que eu descobri nesses meus estudos para poder fazer a publicação, é que a própria Catedral de Santiago, ela está projetada para alguns efeitos óticos. Por exemplo, às 5 da tarde do dia 25 de julho, que é o dia do apóstolo, quando o sol vai se pôr, ele entra por uma janela lá do Pórtico da Glória para iluminar o santo lá no altar. Então, isso já era... Há estudos, né? Eu falava de São Martín de Tera, por exemplo. Há pouco tempo eu vi a planta dessa igreja e mostrando como tinha sido feito o cálculo de ângulos dos arquitetos, e é impressionante. Impressionante o cálculo nesse sentido, né? Bom, falando um pouco mais dos templários, é importante não deixar de falar sobre o que eles chamam de Castelo Templário de Ponferrada, né? Isso aí ainda fica na parte de Castilha e León, caminho francês. É interessante, hoje ele recebe esse nome de Castelo Templário de Ponferrada, mas vejam que, na realidade, ele não foi levantado pelos templários.
Tá? Esse castelo já existia, ele foi feito em cima de um castro celta, né? Ainda tinha palhoças. Vocês ainda têm esse patrimônio em Portugal? Nós, O nós, doutor me nós, nós mostrou temos uns. alguns castros. Aqui não se chamavam palhoças, chamavam-se habitações castrejas. Mas, por exemplo, os meus alunos conheceram as palhoças em Sebreiro. Quando os levei a Sim, Sebreiro, as sim, palhoças, que ainda hoje sim, são tradicionalmente os telhados trabalhados por artesãos, não é? As exato. palhosas da Serra dos Ancares. Não é? Nós éramos para ter ido este ano a Ponferrada, na altura em que a gente faz aquelas viagens pela Galiza, em julho, só Sim, que, obviamente, com esta claro, confusão toda, acho difícil. Nunca se sabe, claro. nunca se sabe, nunca se sabe. Ponferrada, que é um castelo lindíssimo. É Castelo muito lindíssimo. lindo, muito lindo. Foi feito todo um trabalho de reconstrução muito bonito. Esse castelo aqui, como comentava, ele era um castro celta, aquelas. E eu lembro que o doutor Arthur, há coisa de 1 ano ou 2 anos, ele me mostrou algumas fotos de algumas coisas celtas, uma vila celta em Portugal. Sem Eu não me dúvida. lembro qual Temos, era. temos várias. Por exemplo, tens na Galiza, tens Santa Tecla na Santa Galiza, Tecla. não é? Santa Aham. Tecla, não é? Muito perto, obviamente, da fronteira. Tens aqui, por exemplo, tens o Castro de Alvarelhos, tens o Castro de Ferreira, por exemplo, Sim, são vários, a Citéria de Sanfins, por sim, sim, exemplo. Eu depois posso te mandar mais imagens, não é? sim, sim. Construções Aham. circulares, não é? Sim, sim. E algumas delas até com muralhas já à volta também. Tens a Citéria de Briteiros, que é uma das mais conhecidas também, muito conhecidas, Uhum. e outra que é a Citéria de Esposendo, também é muito interessante, muito interessante. Um dia quando vieres cá, faço-te uma visita como fiz com o Porto, está bem? Sim, sim, com certeza. E, bom, o castelo, na realidade, ele já existia um castelo ali, quando os templários chegaram. Eles chegaram por volta ali de 1178, que o rei determinou também os templários necessitavam de um ponto no caminho e foi talvez o primeiro lugar que eles cederam para os templários. Agora vejam que interessante, né? Porque era um castelo bastante simples, né? Na mesma localização e tudo, mas não tinha essa imponência que vocês veem hoje. Ele era um castelo bastante simples, de 3 torres, né? Muito simples realmente. E os templários, quando chegaram ali, eles fizeram todo um processo de remodelação. Eles colocaram ali a mão na massa realmente, começaram a levantar torres, né? Que logicamente toda a torre é a segurança do castelo, né? Porque é o ponto mais alto para poder visualizar o inimigo. Mas o interessante disso e me chamava a atenção, porque quando a gente vai num castelo e eu, como moro na América Latina, eu sou apaixonado por castelos porque dificilmente eu vejo um e não foram feitos castelos na América. Uma vez eu falei, por exemplo, eu comento isso porque uma vez eu falava para um italiano dentro do caminho sobre uma ponte romana, ele falou, ponte romana você tem que ver lá em Roma. Aqui essas pontezinhas não tem nada, claro, ele está acostumado a ver ponte todo dia, né? Mas para mim uma ponte romana de um arco já é um monumento, né? Porque nós não temos nada disso aqui. Castelos no Brasil, na América Latina, não existem. Então, assim, eu amo essa parte de castelos e eu achei interessante, assim, uma coisa que me chamou a atenção, e vocês sabem muito bem porque estão aí e não faltam castelos, a maioria dos castelos, eu conheço poucos castelos nesse sentido, quando são feitos, claro, torres nas pontas, nas entradas, na parte de trás, coisas assim, mas já obedece um estilo de arquitetura que as torres são iguais, né? Nós encontramos as torres ali, mas elas não têm o porquê ser diferentes umas das outras. E o castelo de Ponferrada ele tem uma particularidade. Primeiro que quando os templários pegaram esse castelo, ele tinha 3 torres, apenas. Eles botaram abaixo essas 3 torres e construíram 12. Né? Aí você me diz, nossa, mas eles estavam querendo realmente uma proteção total. O castelo ele é relativamente grande, né? Não é pequeno.
Eles construíram 12 torres e o que chamava a atenção, isso eu descobri num livro de um espanhol chamado Alarcón, o livro se chama O Caminho de Santiago Iniciático, né? Que ele conta mais ou menos uma história como que o caminho é uma transformação na sua vida. E ele vai mostrando essa transformação da pessoa dentro do caminho de Santiago. Nesse livro eu acabei descobrindo que essas 12 torres, o porquê dessas 12 torres todas serem diferentes umas das outras. Aqui, quando vocês olham essa torre aqui, essa entrada, essa aqui é a entrada do Castelo de Ponferrada, vocês veem que na parte de cima aparecem duas torrezinhas ali dentadas na parte superior, né? Essas torres, as duas torres iguais na parte superior ali. Bom, essa torre de entrada, que é o portão de acesso ao castelo, elas são as torres de Gêmeos. É a torre de Gêmeos, tá? E Gêmeos, por isso que tem as duas torres iguais. Quando a gente chega e observa um pouco a construção de cada uma das torres, a gente vai percebendo que a planta de cada torre, na realidade, obedece à constelação do signo no céu. Então, quando a gente vê, por exemplo, a constelação de Câncer, quando eu vou na torre de Câncer, por exemplo, eu sou do signo de Câncer, eu vou ter a minha torre lá, que inclusive é aquela da ponta ali, aquela meia arredondada que vocês veem na foto menor, essa a torre de Cabreira, que é a torre do signo de Câncer. E a sua construção obedece justamente à constelação no céu do símbolo de Câncer. Então, eu não sei de que signo é o Dr. Arthur. Leão. Leão. De Leão? Leão. Mas o senhor vai poder ver, assim, vai poder visitar a sua torre próxima vez que for a Ponferrada. Espetáculo, olha, eu não sabia isso, maravilha. É interessante. Conheci estas 4 apenas, Malvecino, Moclímanos, não tinha essa relação Claro, então com os claro. signos. Espetáculo. Todas têm nomes. Malvicino, Cabreira, e é interessante porque hoje existem, das 12, hoje existem 11 torres, porque a torre de Ares, ela ficava fora do castelo. E essa torre não foi reconstruída na época que se reformou esse castelo aqui. Hoje, quando nós visitamos, tem 11 torres, e a torre de Ares, que ficaria fora, como se fosse uma torre de vigilância fora do castelo, né? Essa torre hoje não existe. Nós encontramos 11. Mas é interessante, por exemplo, eu sou do signo de Leão. Veja como é a constelação de Leão, o mapinha, vocês encontram isso facilmente na internet. Você vai lá e você vai ver que a construção daquela torre obedece ao signo do zodíaco, né? Eu sempre comento que os templários, e eu acredito que isso não vem de Jerusalém, toda essa parte esotérica, principalmente, vem muito do Caminho de Santiago, porque eu vejo que aqui há muita coisa dos celtas, muita coisa que veio dos romanos. Então, assim, eles foram como que se aculturando de várias fontes. E eles foram, claro, aprendendo com isso, e queira ou não, em algum momento isso acabou incomodando para quererem a sua execução, né? Mas é interessante notar na simbologia templária o uso de referências da natureza, animais, símbolos zodiacais, as eras, por exemplo, a era de peixes, representada dentro de uma igreja, por exemplo, em Pamplona. Quando nós entramos na Catedral de Pamplona, por exemplo, o que mais encontramos são símbolos, por exemplo, o signo de Leão, o signo de Capricórnio, isso encontramos claramente nas paredes, né? E, claro, tudo isso serviu para eles se aprimorarem, pessoalmente, digamos, e até esotericamente, né? É impressionante como um castelo é construído obedecendo signos do zodíaco, né? Essa parte é muito interessante porque realmente mostra uma parte dos templários que poucos conheciam, né? Esse envolvimento tão forte com tudo isso, né?
O castelo, tem uns comentários das torres. Depois eu posso passar, eu acredito que eu tenho guardado, eu vou passar para o Dr. Arthur e ele passa para vocês. Eu tenho a planta de cada uma das torres com a constelação. Então, isso ajuda muito a localizar cada uma delas e falar, olha, eu vou até a minha torre e já volto. Aí vai visitar Leão, Capricórnio, Sagitário, todas elas estão ali, a não ser Libra, que ficava na parte externa e ela acabou não sendo reconstruída. Deixa eu ver aqui. Bom, tínhamos que comentar um pouquinho, né? Pisar um pouco no caminho português. Não é assim? Eu acredito que essa pedra pode ser comum para algumas pessoas que já passaram pela cidade de Padrón. Claro, claro, Né? claro que sim, claro que Aqui sim. já essa pedra acinturada, diríamos, né? Ela parece que ela tem uma cintura nela. E até quando eu visitei essa cidade, é muito interessante porque eu acho impressionante a falta de conhecimento das pessoas em relação a Padrón. Né? Muitas vezes as pessoas fazem, principalmente até o caminho português, vão para Padrón, vão para o albergue, vão jantar e tudo, mas muitos não conhecem essa pedra, né? Não sabem da importância dela, que foi onde foi amarrada a barca onde chegou o apóstolo. Deve ter conhecido, deve ter falado com a Maria Dolores, da Igreja de Padrón, que ela faz uma explicação espetacular, uma senhora já de alguma idade, uma simpatia. Ela é mágico, a forma como ela faz a explicação, não só da própria igreja, mas desta área votiva, né? Área votiva, o padrão de Padrón, não esquecer que antes chamava-se Iria Flávia, não é? Exato. E deve o seu nome Padrón a esta mesma pedra, este mesmo Padrón, onde os discípulos de Santiago, Teodoro e Atanásio, terão então amarrado a barca, não é? Depois subiu o rio Sar, não é? Em direção então a Iria Flávia, não é? Iria Flávia. Sim. É interessante, eu fiz todo um passeio no ano passado ali, eu conheci um historiador, Manuel Garrido, uma pessoa que escreveu até o guia de Padrón, muito interessante, e ele me levou pelos pontos, e ele foi me explicando toda essa parte, porque na realidade a ria era muito grande naquela área, e ela praticamente secou, ela recuou, né? Houve um recuo da ria, inclusive onde Iria Flávia, praticamente você não encontra mais, era um porto, e hoje não existe mais, né? A terra de Camilo José Cela, e ele é dali, né? Está enterrado ali, e também onde tem a casa de Rosalia de Castro. Rosalia de Castro, muito bem. Rosalia de Castro, na realidade, ela é de Santiago, mas ela faleceu e morava em Iria Flávia, em Padrón. Então foste ao café do Pepe. Seguramente. E veja que eu perguntei, na realidade, bom, aqui vocês veem que tem todas umas letras, que é uma dedicatória a Netuno, né? Essas iniciais que estão gravadas dizem como que o povo de Iria Flávia dedica essa arca votiva a Netuno, né? Tem toda essa dedicatória ali. E eu perguntei até se era proposital esse formato de taça, né? Com uma cintura no meio. E a resposta que eu obtive é que, na realidade, não. Ela é o desgaste do abraço dos peregrinos. Né? Quando eles chegavam, porque Padrón teve uma importância, claro, por causa da chegada do apóstolo ali na ria, mas vejam vocês que muitas vezes o peregrino não parava em Santiago, ele ia até Padrón para conhecer a pedra. Né? Eu posso afirmar, e muitos são contra, e eu acredito plenamente nisso, que nas épocas medievais era mais comum um peregrino ir até Padrón do que ir para Finisterre, porque a importância peregrina era muito mais forte, tinha uma simbologia mais forte nesse sentido. E vocês percebem que para afinar a pedra é porque realmente levou muito abraço, né? Sem dúvida. Há quem diga, há historiadores, obviamente, que dizem também que esta pedra provavelmente teria sido usada no porto de Iria Flávia
e pode ter sido desgastada por causa das cordas dos Também, barcos, não é? E depois também. quem ia à Finisterra eram sobretudo aqueles que faziam uma relação com a religião, mas também com as religiões antigas. Não é? A Finisterra Sim, sempre foi um caminho de peregrinação, neste sem caso dúvida. pagão, não é? O Exato. local onde o sol se punha no final do dia, não é? Sim. Há milhares de anos que se via que os celtas da cultura de Alcetate caminhavam até Finisterra sobretudo os casais, e é daí que Uhum. provavelmente poderá ter vindo, primeiramente, a tradição da vieira, não é? Da tradição da Com vieira, certeza, da concha da vieira, porque como era o com único certeza. sítio onde essas conchas existiam, para provarem aos pais de que tinham feito mesmo a peregrinação do sol a Finisterra, levavam a vieira com eles, não é? Sim, Correto? sim, Isto, sim, claro, com depois certeza. aqui encontram-se vários mistérios, vários credos, várias Sim, religiões, não é? sim, sim, sim. E em Finisterre tinha o Araçoles. Araçoles, exatamente. Então, você vê que tem toda uma simbologia nesse sentido. É interessante que vejam que Araçolis, o peço desculpa, que é só para. Araçoles. Isto é o jornalista a falar, que é para nós Sim. contextualizarmos o pessoal. O Araçolis é uma espécie de uma janela em que as pessoas iam rezar ao Deus Sol, não é? E essa janela quase que enquadrava o Sol na altura do Sol a pôr-se. Compreendem? Portanto, Uhum. Araçolis, está bem? É isso mesmo, isso mesmo. E uma coisa que eu fiquei sabendo agora no último ano, há ali em Padrão é muito famoso o vermute, né? Sim, O vermute padronês, além o dos vermute, pimentos, a né? bebida. Famosos, né? Experimentos padrão. Os pimentos de Padrão. E é interessante porque agora essa empresa, essa marca de famosa ali na região de Vermute, ela resolveu agora ir à caça da arca. E eles estão procurando pelo rio com aparelhos ultramodernos, porque eles dizem que vão encontrar a arca agora, né? Eles querem provar que a arca foi jogada no rio, que é o que se conta, né? Que a arca estava ali na beira do rio, a que trouxe Santiago, Uhum. e parece que, pelo que me contaram, cada um que passava queria levar um pedaço para casa, né? Como acontece com deteriorização de patrimônio, né? E o responsável ali, talvez seja o Diego Gelmires, que era o O bispo primeiro da arcebispo de época, né? Compostela, não é? Exato, e foi quem levou, diria Flávia, para Santiago toda a arquidiocese compostelana, né? E talvez ele que tinha mandado jogar a arca no rio, porque dizem que ela foi colocada no rio para que as pessoas deixassem de tirar pedaços dela. E agora tem todo um projeto, né? Seria em busca da arca perdida realmente, né? Como nós temos o filme do Indiana Do Indiana Jones, Jones. eles vão querer achar essa arca aí. Mas é um monumento muito importante que representa muito a história de Santiago. Né? Eu acredito que no caminho português seja a última etapa, né? Praticamente, É, é o último exatamente. dia. Primeiro tens atrás Caldas de Reis Padrão, e depois, ou seja, vens do Porto, né? Uhum, Vens sim, do Porto em sim, direção a Ponte de Lima, ou em direção a Barcelos, ou por Braga, né? Porque há dois tramos, ou podes ir de sim. Braga, que é o mais antigo, e o de Barcelos. Depois, quando se construiu a ponte de Barcelos, diminuiu-se em 18 km, e então começaram a ir por Barcelos, em direção a Aham, Valença, que é a fronteira, e depois vai para o Rinho, vai lá, vai Porrinho, vai a Redondela, é? Vai a Caldas de Reis, finalmente a Padrão, é? Santiaguinha do Monte, toda aquela zona ali, e depois em direção a Milhadoiro, e é muito importante Milhadoiro porque é lá no local que pela primeira vez se vêem as torres de Compostela, exatamente como no Monte do Gozo. Quem exato. faz por Milhadoiro, quem faz o caminho português, chega ali a Milhadoiro, não é? E vê a vista pela primeira vez as torres de Compostela, já só faltam 3, 4 quilómetros até chegar ao centro de Santiago. Sim, sim. E, bom, aqui tem, inclusive, depois vocês vão receber, mas temos aqui toda a história do que representam essas iniciais aqui, que essa tributo a Netuno, né? E, bom, como toda viagem
tem um fim para poder começar a próxima, né? Ou pelo menos o Caminho Santiago tem essa simbologia. Temos aqui hoje essa foto da catedral. Essa foto eu tirei, vocês veem que embaixo tem o caminhão da TV Galícia, porque foi tirada foi tirada no dia 24 de julho, pouco antes de começar a encher a praça para as comemorações da festa do apóstolo. Essa catedral, como eu comentava, foi aumentando aos poucos até chegar nesse aspecto monumental que nós vemos hoje, né? E ela tem esse comentário que, como eu falava para vocês, ela é direcionada com altar para o leste também, formato de cruz latina, a representação do botafumeiro, que muita gente tem essa controvérsia, não, mas era para tirar o mau cheiro da igreja, alguma coisa assim. Eu acredito que não é tão comum uma igreja com botafumeiro nessas dimensões, pelo menos a gente não vê isso no caminho francês, e talvez essa história tenha um pouco de verdade sobre tirar o mau cheiro dos peregrinos. Vejam vocês que o próprio aeroporto de Santiago, que hoje recebe o nome de Rosalía de Castro, mudou o nome do aeroporto, mas o aeroporto ele fica em Lavacolla. E Lavacolla realmente, a palavra é justamente essa simbologia de lavar por última vez antes de encontrar com o apóstolo. É como a gente faz às vezes antes de encontrar com um amigo, tomamos um banho antes de sair de casa. O apóstolo ali ele tinha um último banho, né, no rio de Lavacolla, por isso o nome, e para ele chegar em melhores condições. E vejam vocês que a igreja naquela época, e falamos isso de ano 1000, 1100, o peregrino ele dormia dentro. E há relatos, há anotações de que chegaram a dormir 3.000 pessoas dentro da igreja. Então imaginemos 3.000 peregrinos. E haviam pessoas que morriam dentro da igreja. Sim. Então o cheiro, a carne putrefacta também se fazia sentir. Não é? Exato. Não, e tem todo um sentido lógico, né? O botafumeiro, que hoje é uma representação maravilhosa, né? Eu já fiquei, nas 4 vezes que eu fui para Santiago, como eu sempre vou no mês de julho, praticamente todo dia tem botafumeiro, porque não sei se vocês sabem, mas vamos supor que você chega numa terça-feira e não tem dia de botafumeiro, não é o dia oficial de acender o botafumeiro, em épocas de pouco movimento. Há, mediante um pagamento, né, há uma taxa que as pessoas podem pagar para que ele seja feito na missa. Claro que quando a gente vai no verão, é muito fácil que todo dia se acenda o botafumeiro, porque chega um ônibus com 50 pessoas, cada um com 6, 7 euros que cada um der, ele já vai, um ônibus paga o botafumeiro. Então, muitas vezes as próprias agências de turismo acabam pagando para que seja aceso o botafumeiro, porque realmente, assim, ir para Santiago e não ver o botafumeiro, uma viagem turística, talvez que ele prometeu com botafumeiro não estaria completa. Então, quando eu vou no verão, sempre tem. Agora, tem pessoas, por exemplo, brasileiros que vão em abril, maio, que já foram 2, 3 vezes nessa mesma época e nunca viu o botafumeiro funcionando. É uma emoção muito grande, né? O Arthur já deve ter tido a possibilidade de ver o botafumeiro. E levar os meus alunos também lá a ver o botafumeiro. Foi um momento muito especial, não é? A igreja enche-se praticamente 1 hora antes. Não é? Depois o que é engraçado, eu gostei, a última vez que eu fiz com os nossos alunos a ver o botafumeiro, entramos com muita antecedência, pessoal sentado nas colunas e tudo isso, e antes de começar o botafumeiro, o padre, neste caso era mesmo o bispo na altura, ele a dizer, meus amigos, nada de filmar, nada de pegar nas câmaras, pá, se vocês quiserem, está no YouTube, pá, não precisam estar agora a filmar. Porquê? Porque ele dizia que obviamente era um rito litúrgico, um ritual litúrgico, estar a pegar no telemóvel e naquelas selfie sticks e tapar obviamente a visão às pessoas que estavam atrás. Ele fartou-se de dizer, obviamente, tudo isso, mas o problema é que quando foi o botafumeiro a funcionar, toda a gente pegou no telemóvel, estava toda a gente ali a filmar, foi uma série impressionante. As coisas é natural, mas é efetivamente mágico ver os tiraboleiros
os 8 tiradoeiros sim, a puxar aquilo e a andar sim, aquilo a 86 km/h, que é a é, média, a é, velocidade máxima que ele sim, atinge, não é? Se sim, formos a pensar que toda a estrutura do botafumeiro, obviamente o incensário de prata pesa cerca de 3 toneladas, não é? aham, Correto? Tudo isso é algo extraordinário, vai é, ultrapassar da nossa cabeça entre a porta da azebacharia e a porta das pratarias, é algo exato, espetacular. É brutal, sim, é brutal, é brutal. sim, Desculpa lá sim. o meu desabafo. Não, claro. E eu sempre recomendo para as pessoas que vão para Santiago, assim, claro que quando a gente vai numa igreja, a gente quer ficar de frente para o altar, né? Mas eu recomendo, eu sempre, quando você for assistir uma missa do peregrino, que assista na lateral, Ok? na parte Uhum. lateral, para você ver o pêndulo do Botafumeiro inteiro. Se você ficar de frente para a catedral, você só vai ver ele passando um No pedacinho meio, e não exatamente. vê. E tá, daqui a pouco você vê ele passando no meio de novo e não vê ele subindo. E se você ficar nas laterais, você consegue ver ele na plenitude. Ele quase que alcança o teto, né? Impressionante a altura que ele atinge. Né? É E, bom, espetacular. uma coisa que eu acho que comove muito é justamente que a capela é cantado o hino a Santiago, enquanto o botafomeiro ele está ali fazendo o seu trabalho. Né? Exatamente. E E é uma quando a música gente muito ouve essa gira. A música, versão em galego é muito gira, Senhor Santiago, nossa, é apóstolo, impressionante. é espetacular. É Sim. Não, lindíssimo. eu recomendo que ouçam, é impressionante. Eu, outro dia estava ouvindo com a letra, acompanhando com a letra, é muito interessante. E, bom, cantado ao vivo e com órgão de tubos. Então, aquilo entra muito fundo na alma. É Uhum. impressionante. Não dá para ficar ali, não tem como não cair uma lágrima do olho nesse momento. Por mais que a pessoa tenha feito, não, eu fui visitar Santiago, eu não fiz o caminho, mas aquele momento é único. É, Mesmo quem não é peregrino, que não fez o caminho a pé, ou bicicleta, ou seja, ele realmente ali, ele vê realmente a força de tudo aquilo. Né? E uma última foto que eu trouxe aqui para a gente ir já caminhando para o fim é a famosa Praça do Obradoiro. Né? Obradoiro, por causa de onde trabalhavam os obreiros. Era o grande canteiro de obras. Né? Essa foto eu tirei do Museu da Catedral. E lá no fundo vocês veem o Palácio de Rajoy, né? Que seria a sede da Galícia. E em cima, na parte superior ali desse Palácio de Rajoy, é onde tem o Santiago Matamoros, né? Tão polêmico em épocas pós-Torres Gêmeas, né? Já houve muita controvérsia de querer tirar ele ou não, mas é uma representação. Realmente faz parte da... é uma das 4 representações de Santiago, não é? Temos o Santiago Exatamente. Apóstolo, Santiago Peregrino e depois temos, Uhum. obviamente, temos o Santiago Matamoros, não é? Da, Sim, da célebre sim. Batalha de Clavijo, não é? Exatamente, É, exatamente. E aí nós temos essa praça onde se trabalhava. É, como eu comentava com vocês, era muito comum os arquitetos medievais se faziam um estudo do solo para poder encontrar água, né, e que a água desse energia para a igreja. Não foi diferente nesse local, só que eles viram que não tinha água nessa região do Obradoiro, ali do Monte Libredon. Não existia uma água na região. Então, o que aconteceu? Os mestres canteiros, os mestres arquitetos, eles resolveram levar, levar água até a igreja. Então, a Praça do Obradoiro, por baixo, diz que existem 14 veias em formato de concha e o rio foi água de rio canalizada que foi levada até ali, né, para poder gerar energia para a igreja. Temos na Praça do Obradoiro são 14 veias que passam por baixo, que foram feitas, né? Não é diferente de Onati, que era natural, mas eles precisavam energizar a igreja, dar esse poder para a igreja, e todos esses 14 pontos, eles se encontram embaixo de onde Santiago está enterrado, e dali ele sai numa veia única. Vocês veem que toda a concentração de água está indo para o altar, certo? E
Em 1955, o bispo da época, ele viu que para quem já conheceu a igreja de Santiago, sabe que em volta temos os confessionários em vários idiomas. Você encontra, bom, aqui é alemão, aqui é espanhol, aqui é português, italiano, temos confessionários em todos os idiomas. E onde estão os confessionários que estão encostados nas paredes laterais da igreja de Santiago, havia muita umidade. E vocês percebem que igrejas medievais, quando a gente entra numa igreja, o que mais percebemos é o cheiro de umidade muito forte. Por quê? Porque justamente tem água passando por baixo. É proposital essa umidade. O bispo ele achou que tinha muita umidade na igreja e ele resolveu cortar várias veias desse caminho que passavam pelo Obradoiro. Eles descobriram essas veias e, na realidade, ele cortou 11 das 14. Então, uma coisa que está comprovada é que a energia que tinha uma igreja com 14 veias é diferente de outra que tem 3 veias. Quando vocês passam pelo altar de Santiago de Compostela, vocês vão ver que é uma igreja de peregrinação. Como toda igreja de peregrinação, você consegue passar por trás do altar. O deambulatório. Exato. E esse deambulatório, se vocês perceberem em toda a volta, existem pedras embaixo, indicando onde que está localizada cada uma dessas veias. É como se fosse uma marcação em volta, mostrando. E todas elas acabam terminando justamente onde o santo está enterrado. Né? Então, vocês veem aí que o trabalho de construção não é simplesmente olha que bonita paisagem, o lugar é aqui, tá, é aqui. Tem água? Não tem, temos que trazer. Isso foi feito no Obradoiro também. Um pouco conectando com aquilo que nós falamos lá atrás sobre os estudos templários, sobre as igrejas também. Claro. Né? Eu aqui, por acaso, Jorge, fui eu que pus estes títulos aqui, não foi o Jorge, apenas porque, lá, como eu digo sempre, o meu defeito profissional de ser jornalista e depois professor é buscar sempre que as pessoas, porque às vezes quando nós falamos, uma ou outra palavra se podem perder, então se colocarmos um título ajuda que a pessoa, obviamente, frua, e depois há sempre gente que às vezes até gosta de ir à internet e buscar tudo isso. Os meus alunos, quem já foi comigo, eu chamo-lhe a Praça dos Quatro Poderes, obviamente que isto é uma expressão muito mais recente, obviamente, porque aqui encontra-se o poder religioso plasmado na Catedral de Santiago, o poder político com o Palácio de Rajoy, o poder universitário com o Palácio da Universidade, o chamado Palácio de Fonseca, não é? Que é o Palácio da Universidade, e obviamente o Hospital dos Reis Católicos, que agora é o poder económico por causa do turismo. Não é? Por causa do turismo. Obviamente que esta expressão Praça dos Quatro Poderes é uma coisa muito recente. A Praça do Obrador chamava-se quando a construção da fachada barroca do Casas Novoa, foi aí que se chamou então Praça do Obradoiro, Praças às Obras, não é, Jorge? Sim, exatamente. E uma coisa que talvez muitos não saibam, que as 10 primeiras pessoas, até às 9 da manhã, que chegarem no Hotel Reis Católicos, elas vão poder tomar café da manhã, como era a tradição no Caminho de Santiago na época dos peregrinos, porque era um hospital de peregrinos. Então, quando ele abriu como hotel, hoje é um hotel 5 estrelas, mas quando ele abriu como hotel, há uma cláusula nessa condição de que os 10 primeiros peregrinos que vêm com Compostela de manhã, eles podem tomar o café da manhã dentro do hotel. Em 2016, no meu terceiro caminho, eu consegui entrar entre os 10 e realmente, assim, eu nunca tinha entrado no Reis Católicos e é impressionante, porque para você chegar os peregrinos, né, não é o local, o saguão, os clientes do hotel tomam café da manhã, é uma sala feita para os peregrinos ali dentro. A gente é obrigado a passar pelo claustro e eu não imaginava assim o tamanho que era um mosteiro, né, um hospital mosteiro, né? E tem um claustro maravilhoso por dentro também. É uma obra sem dúvida fabulosa. Eu quando fiz o caminho de Santiago, o primeiro que eu fiz foi o caminho
foi o caminho primitivo em 1995. 1995. Depois em 96 fiz o caminho francês e em 97 fiz o caminho português. Não, em 98, porque em 96 eu não fiz o caminho todo francês porque torci o pé em Burgos. Ou seja, tive que desistir e no ano seguinte tive que continuar. E então, quando fiz o caminho primitivo, foi a única vez que eu tive a oportunidade de tomar um café nos Reis Católicos, na altura. Eu pensava que até já tivesse terminado essa tradição. E numa altura em que os peregrinos eram muito menos do que são agora. Né? Agora, se calhar, devia fazer fila para ser os primeiros 10. Sim. Provavelmente, né? Olha, realmente, para conseguir entrar entre os 10, eu dormi em Monte do Gozo. Sim. Porque aí acordei muito cedo, Monte do Gozo, estamos a 5, 6 quilômetros de Santiago. Então, eu consigo chegar entre os primeiros para pegar a Compostela, porque não basta você chegar em Santiago, você tem que chegar, pegar a Compostela e depois se apresentar no hotel para poder tomar o café da manhã. Vale a pena pela simbologia, né? Vale a pena. Muito bem. Vamos abrir agora as perguntas. Antes de mais nada, agradecer aumento ao Jorge. Também a hora está avançada e o Jorge tem muito que fazer também. E acredito também algumas senhoras também gostavam, obviamente, de fazer a refeição e tudo isso. E, obviamente também, dar também a Zoan. Desculpa. Dar a muita. É a minha filhota mais nova que vai ter que ir para o pequeno almoço. Está na hora. Acordou agora. E então, já conheceste. Era a Martinha. Já. Ano passado, lembras-te? E já vai fazer um ano desde que estiveste cá. E obviamente, agradecer ao Jorge a todas essas explicações. Eu queria só agradecer ao Jorge. Gostei muito das suas explicações. Penso que é uma pessoa com vastos conhecimentos. E muito amor. E dizer ao professor Artur que poderíamos fazer um troço deste caminho aragonês que deve ser muito interessante. Fazer um pequeno troço. Eu acho que uma das ideias que eu tenho a fazer é mesmo nós fazemos, porque não, partes do caminho francês, porque a Costa Ferreira já faz com vários grupos e tem ali umas dinâmicas. E o caminho aragonês e o caminho francês são lindíssimos. O caminho primitivo é mais difícil. O caminho primitivo é para mim, e convido o Jorge a fazer um dia destes. Obrigada a todos. Obrigada, professor, e obrigada, Jorge. Até à próxima. Beijinhos. Quem tiver que sair, obviamente. Valeu a pena o desafio. Muito bem. Valeu. Olha, jovens, ficamos então hoje por aqui. Estão-me a ouvir? Obrigada. Então, jovens, um abraço. Muito boa ideia. Continuaremos então o caminho de Santiago. Está bem? Continuaremos então o caminho de Santiago para a próxima semana. Hoje à tarde temos um convíviozinho às 12h30. Está bem? Se quiserem apareçam. Está bem? Para conversarmos um bocadinho. Também, contar umas anedotas, porque não? Está bem? Está certo? E depois, se tiverem mais perguntas, outra coisa importante. Hora da asneira, vai ser a hora da asneira. A hora da asneira. Se tiverem mais perguntas, mandem-me um e-mail. Jovens, mandem-me um e-mail para eu passar depois para o professor Jorge. Está bem? Okay. E claro, agradecer novamente a todos vocês que estiveram presentes. Obrigado. E muito em especial ao meu amigo Jorge, está bem? Por esta partilha de conhecimentos. Meus amigos, e como é que se diz? Ultreia e Suzeia. Bom caminho, meus amigos. Ultreia e Suzeia. Saúde e paz. Saúde e paz. É novamente ao Porto, Jorge. Quando vier novamente ao Porto, o professor Artur que marca um encontro com nós todos. Mas é claro que sim. Sobretudo quem quer fazer o caminho de Santiago conosco. Eu queria concluir da seguinte... Estão todos convidados para então conhecermos o Jorge pessoalmente. Ias dizer, Jorge? Só para terminar, queria comentar com vocês que, meu caminho, eu descobri o caminho português, estou descobrindo pouco a pouco, agora estou lendo sobre os templários em Sagres, e meu caminho português vai ser o próximo projeto. Eu resolvi, como eu falei no começo, eu escrevi um livro sobre o caminho francês, aragonês e navarro, que vai sair no segundo semestre. Eu não queria mais continuar escrevendo, eu achei que uma obra para deixar para as pessoas esses conhecimentos que eu descobri, tá bom, mas eu resolvi fazer uma trilogia
na realidade, e o segundo, provavelmente, é o estudo que eu já estou começando a fazer, e no máximo em 2022 eu vou para o caminho português. Muito bem, estás bem-vindo. Eu vou conversar muito com o Dr. Arthur ainda, porque o projeto é sair de Lisboa e ir fazendo um caminho templário de Santiago. Fazer toda uma relação templária desde Lisboa até chegar ao Porto e depois ir para frente. E desde já fica o compromisso de que quando estiver no Porto, nós temos que nos sentar para comer uma francesinha. Porque o Jorge adora francesinha. Comer o vinho do Porto. Mas quando comer a minha francesinha é diferente, Jorge. Tens que ir aqui a casa, pá. Faço ali uma francesinha maneira. Está feito, ao bife. Olha, ou então fazemos no auditório? Ou no auditório da universidade?